Estamos ao vivo de novo. O pessoal tinha tudo de entrada. O duro que o pessoal entrou, será que eles entram de novo? A Tainara entrou. Esperando o Dr. Magno. Aí o Dr. Magno chegou. Vamos visualizar. Alô, Dr. Magno, está me ouvindo? Agora sim. Apareceu? Apareceu? O senhor estava na alfândega, doutor? Estava na alfândega? Não, ainda Demorou o não. acesso? O trajeto é muito longo. É muito longo. Deu certo. O trajeto é muito São longo. coisas que acontecem ao vivo, né, doutor? Dizendo que, Bom, né? doutor, boa noite para o senhor. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite para as lives da Norminha, toda quinta-feira agora, às 19 horas e 57 minutos. É o horário que nós marcamos para a gente bater um papo sempre com um profissional. E hoje, pessoal, é um grande amigo, né? Eu falei para o pessoal no vídeo, conheci o Dr. Magno por volta de 1980, faz pouco tempo, né, doutor? Médico do trabalho, atuando ainda como médico do trabalho. Dr. Magno, ele já formou muitos profissionais, formou médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, enfermeiros do trabalho, técnicos de enfermagem do trabalho e técnicos de segurança. Então, ele tem uma luta e uma labuta aí dentro da saúde ocupacional imensa, só que o tempo nosso é curto, ele vai tentar conseguir passar para vocês algo de bom com relação aí à saúde ocupacional e sobre a saúde dos trabalhadores. Então, boa noite, doutor Magno. Esteja à Boa vontade noite a para nos todos. colaborar. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a você, Maioli, pelo convite para participar dessa live com todos. E para mim é um prazer muito grande. Eu me sinto muito feliz com isso, porque Eu também. isso mostra que as pessoas estão realmente interessadas em fazer alguma coisa em benefício da saúde do trabalhador. É uma luta antiga, uma luta árdua, e que a gente vem enfrentando durante muitos anos. E a presença desse pessoal todo, muitos amigos já conhecidos e outros que ainda os farei, né? Me dá muito prazer de vir falar sobre isso aqui. Eu não pretendo, nem posso, não podemos aqui hoje dar aula sobre doenças ocupacionais, tá certo? Mas nós temos que falar bastante sobre a questão das doenças e os efeitos delas na saúde do trabalhador, levando a uma porção de efeitos. Então, desde quando surgiram as primeiras preocupações com saúde do trabalhador, foram feitos alguns arranjos, algumas normas, alguns decretos, algumas leis foram estabelecidas para que melhorasse as condições de trabalho. Isso visava tanto a saúde do trabalhador quanto a produção. Só que durante muito tempo isso não foi levado muito a sério, né? Algumas pessoas às vezes até debochavam da existência de algumas normas. Mas felizmente o tempo foi passando, elas foram também se modificando, algumas foram criadas e após criadas elas foram até complementando algumas lacunas de outras anteriores, né? Mas todas elas foram feitas com o intuito de promover saúde, de prevenir doença, de prevenir acidentes, de melhorar a condição, enfim, de toda a humanidade. Então, quando se fala em normas regulamentadoras da segurança do trabalho, nós temos que prestar bastante atenção que estamos falando de coisas que são extremamente importantes para a nossa vida. Tudo que nós fazemos, em qualquer trabalho que a gente exerça, a gente acaba esbarrando em senões. Então, como que a gente pode fazer essa prevenção, essa promoção? Nós podemos muito bem começar pelo começo, como se diz, não é? Então, conhecendo a situação, como é feito um determinado produto, quais são os riscos que aquela produção promove, quais são os agentes que são os responsáveis
que aparecem nesse processo, de que maneira esses agentes atingem o ser humano, se ele atinge, quais os tipos de danos que eles podem provocar, ok? E esses danos podem ser mais ou menos fatais. Correto. Certo? Então, o que a gente pode dizer? Que todas essas situações que acontecem na vida do trabalhador podem provocar, podem levá-lo a algumas doenças. Ou, vamos tomar como exemplo o estresse, por exemplo. Tá? A pessoa que trabalha sob o estresse, isso já ficou comprovado pela própria Organização Internacional de Saúde, na Europa, o estresse ocupa o segundo lugar como causa de afastamento do trabalho. Isso eles calculam em torno de 40 milhões de pessoas lá na Europa. Tá? Pensando em dias perdidos, nós vamos ter aí de 50% a 60% dos dias perdidos por causa de estresse. Né? Obviamente, existem níveis de estresse que provocam mais ou menos doenças e mais ou menos graves. Tá certo? Correto. Como é que a gente aqui no Brasil tem tido algumas informações estatísticas disso? E aqui no Brasil o estresse está em terceiro lugar como causa de afastamento de trabalho. Então, nós temos vários exemplos disso. Principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, acho que acentua mais ainda, né, doutor? Exatamente. Então, todo o estresse da própria doença que está circulando aí pelo mundo, isso aí já é um temor, vamos dizer assim. Então, a gente começa a ter um comportamento de adaptação a cada situação. Então, eu tenho vários problemas na minha vida particular, que eu tenho que resolvê-los, vinha resolvendo com muita dificuldade, e agora, com essa pandemia, eu tenho mais dificuldade ainda. Então, todas essas cautelas que a gente tem, e é verdade, tá, pessoal, essa questão de estresse, de alterações mentais, resultados ruins de trabalho, a produção não é adequada, a produtividade cai, tudo isso são doenças realmente. A gente que está na área e convivendo com pessoas que estão passando por essa situação, eu tenho visto isso frequentemente, diariamente eu entro em contato com pessoas que estão com alterações emocionais, alterações psíquicas, por causa de estresse no trabalho. Tá? Agora você imagina com a situação que estamos vivendo, se a gente não tomar alguma atitude, alguma conduta um pouco mais acentuada para fazer valer todas as regras que nós temos muito bem explicadinhas nas NRs, tá? Para poder chegar e passar para todo mundo uma segurança como trabalho. Então vamos lá. Meu doutor, Alô, doutor, antes de eu continuar, deixa, já que entrou um número acentuado de pessoas, eu quero dar um alô lá para o pessoal, a Cris, lá do Grupo SESM, de Capixaba, do Espírito Santo, que estão aqui, o pessoal de Presidente Prudente, o Tadeu, tem vários alunos também aqui, que foi aluno do senhor, que estão assistindo, o Tim, a Cris. É um prazer saber disso. Eu só quero fazer uma explicação assim, ó. O doutor não gosta de falar que é uma aula, mas assim, ó, nós praticamente algumas perguntas que eu consegui do pessoal que acompanha a Norminha, eles encaminharam no e-mail, e a Cris Capixaba, olha lá, um abraço para ela também. Eu recebi algumas perguntas, várias, né? E eu separei algumas para passar para o senhor. Vamos, se houver tempo, né? No final eu passo as perguntas. Mas se alguém quiser fazer alguma perguntinha agora, eu tenho um pessoal aqui conosco, que eles vão anotar, e se for possível, a gente responde hoje mesmo. Valeu, doutor. Pode continuar aí, por favor. À vontade. Eu estou aqui para a gente bater um papo, conversar, ter uma conversa um pouco mais informal, para tirar um pouco mais de proveito. Né? Como eu falei, se for falar de doenças ocupacionais, vamos ficar dias aqui conversando sobre as doenças em si. A gente quase não gosta de conversar, então já sabe, né? Bom, mas para fazer toda essa análise, todos esses cuidados com a saúde ocupacional, eu preciso de fazer avaliações quantitativas, qualitativas, reconhecimentos, tá? Para eu poder gerenciar tudo isso. Então, para eu gerenciar a saúde de um trabalhador, e como está andando, eu tenho que ter conhecimento do local.
Eu preciso conhecer, como eu estava falando, o processo de produção e tenho que me basear nas informações que me dão orientação. Então, nós temos aí a NR1, a NR2 já está cansada, já foi descansar. A NR1, a NR7, a 9, a 15, com todos os seus anexos, mais a 16 e a 17, que está sendo muito exemplificada também. Então, nós vemos que sempre elas estão em aprimoramento. Né? E essas mudanças que estão acontecendo na NR1, por exemplo, ela englobando todas as situações e os retoques que está dando. Travou, doutor? Vamos aguardar aí. Parece que a internet lá do doutor deu um probleminha. Ah, não, voltou. Está bastante familiarizado com a situação. Meu doutor, um pouquinho só. A sua fala bloqueou um pouquinho, mas voltou agora. Voltando, mas assim... Está me ouvindo? Agora estou te ouvindo. Pode continuar. Então, o médico, seja ele do trabalho ou não, ele tem que estar familiarizado com muitas coisas sobre saúde do trabalhador. Porque um paciente chega, qualquer colaborador chega em qualquer serviço de saúde com uma queixa de saúde qualquer, ele tem que ter visão que aquilo que a pessoa está apresentando, ela pode... Para mim aqui o doutor está bloqueando, o pessoal vai... Estou ao vivo? Estava bloqueando um pouco, doutor. Oi? Teve interrupção? É que está congelando a sua imagem. Mas agora pode continuar. Alguém não está vendo? Alguém não está ouvindo? Não, agora ficou legal, pode continuar. Então, aí, essas normas regulamentadoras, essa mudança que teve, por exemplo, na NR7, vou falar mais objetivamente sobre isso, para a gente não se perder nesses congelamentos aí. Isso. Está dando problema lá. Vamos aguardar o doutor. Tá com... A gente tem toda a referência. Tem que a menina lá apoiar lá. A sua imagem tem congelado aqui para mim. Está me ouvindo? Agora sim. Pode continuar. Vamos continuar? Tá bom. Então, o que acontece? No relatório anual... Sim. No relatório anual, nós temos todas as informações e coisas que andaram de maneira errada, ou não, claro. Mas se tiver alterações de exames, tá? Exames complementares, alguma alteração clínica, alguma informação qualquer que vem do colaborador, nós temos obrigação de imediato ir atrás disso. É como está sendo previsto hoje pelas normas regulamentadoras. Tá? Não é para ficar esperando acabar a validade daquele TCMSO para se partir a fazer alguma coisa. Nós temos que, de imediato, já ir buscar as informações. E é óbvio que isso não dá para fazer sozinho. Nós temos que ter um entrosamento, a parte da saúde, o médico do trabalho da empresa, o médico que dá assistência, mesmo à distância para a empresa, ele tem que ter um entrosamento com o trabalho dos técnicos, dos engenheiros de segurança, né? O pessoal da gerência de operação, ele tem que se informar exatamente do que está acontecendo, para ele poder agir e enxergar onde ele pode provocar as mudanças. Porque ele vai opinar sobre alguns tipos de processos que podem ser modificados e evitar aqueles danos. Como isso pode acontecer? Esse entrosamento deve existir porque o médico tem condição de saber, de conhecer o que aquele agente está provocando de dano no organismo e aquilo que vai causar. Aqui vai levar o trabalhador. Então, essa união com o pessoal da segurança, com o pessoal da produção, com os gerentes,
até com o RH, que existem pessoas em recursos humanos muito bem preparadas para acompanhar todo o processo de produção da empresa, eu acho que é válido. Então, falar das NRs hoje, reclamar delas é um erro. Eu acho que elas trazem tantas coisas para a gente, elas trazem para a gente aprimoramento, elas trazem conhecimentos científicos, orientação, explicam como devem ser feitas as coisas. Então, essa discussão, com toda essa mudança das NRs hoje, né, a NR1 englobando tudo, puxando tudo, levando com ela NR9 e tudo mais. Então, o que acontece? Poxa, mas para que eu vou ficar? Eu tinha a NR9, agora vou ter uma só, vai passar para o PGR, como que eu vou ficar com isso? Então, esse programa de gerenciamento de riscos, ele é muito importante. Bloqueou de novo. Acho que a internet lá está caindo. Como nós vamos fazer para poder... Ficou muito tempo fora eu falando, não? Não ficou muito tempo, não. Tem um probleminha, doutor, só interrompendo aí. Tem uma pergunta aí com relação ao aspecto psicossociais e de transtornos mentais. O pessoal está se discutindo agora para fazer alguma mudança, né? Mas é discussão ainda lá na comissão tripartite para ser aprovada ainda, né? Parece que não está tendo um acordo com a bancada patronal, mas a pessoa está perguntando aqui como que a medicina vê com relação a isso, sobre os aspectos dos transtornos mentais. Eu não entendi bem a pergunta dele, mas depois eu volto a falar com o senhor sobre isso aí. Podemos falar nesse assunto. Pode continuar o raciocínio. Eu só quero mostrar, assim, porque eu senti em algumas pessoas, em alguns lugares aí, uma ojeriza por essas mudanças nas normas regulamentadoras, tá? E eu não estou vendo isso como uma coisa ruim, muito pelo contrário. Nós estamos tendo uma aproximação de tudo. Então, vai haver um cruzamento maior, porque, por exemplo, a NR17, né? Quando citam a NR17, ela é um exemplo para todo mundo, né? Porque eu estou vendo lá, não é só a mesa que é muito baixa, a cadeira que é desconfortável, que o meu canto para o meu teclado não é adequado, a iluminação não está adequada para mim. Não é só isso. Isso tudo está envolvendo, inclusive, o sistema de produção e está mexendo com a saúde da pessoa. O reflexo disso pode ser, inclusive, essas coisas, que estão caindo para o lado da saúde mental. Nós estamos tendo muitas pessoas que não têm pressão, vamos dizer assim, pessoal de telemarketing. Eles têm que ter um trabalho rápido, eles têm que satisfazer o cliente rapidamente, não pode acumular telefonemas, ter um supervisor vigiando se as coisas estão correndo adequadamente ou não. E, além disso, ainda tem as metas, né? Eles têm que cumprir, como os bancários também. Então, isso provoca estresse. Agora, existem pessoas que no seu trabalho do dia a dia, mesmo que não tendo esse tipo de estresse, esse tipo de pressão, tem outros. Tem outros. Vamos dizer assim, conhecimento. Hoje nós temos a oportunidade, como nós estamos hoje aqui numa live, da pessoa entrar em contato com muitas novidades, com muitas boas informações. Né? Hoje, você pela internet, você consegue atingir informações sobre normas regulamentadoras que você nem imaginava antigamente que podia existir. Elas vieram se aprimorando. Então, vamos falar, o programa de gerenciamento de riscos, eu entendo que é um programa muito aproximador dos setores. Muito aproximador. Ele não é truncado em cada uma das NRs. Você enxerga todo o processo, juntando todas as informações, todos os conhecimentos que eles trazem. As pessoas que estão fazendo essas normas regulamentadoras não são pessoas desqualificadas, não são pessoas que não conhecem o assunto. Então, são profissionais que conhecem muito bem, né? Exatamente. Então, eu estou me apegando a essa questão porque a saúde do trabalhador ela está muito relacionada com o nosso comportamento. Como nós vamos encaminhar a situação? Então, eu tenho um relatório anual que me diz que eu tenho alterações
de audiometria muito sérias em tal setor, eu preciso ver o que está acontecendo lá. Mas só vou ver quando eu for fazer os exames periodicamente, quando eu for sair. Então, vai passar por a validade daquele programa, PCVSO, e aí é que eu vou tomar alguma ação? Não. Então, Isso, o viu, doutor? PGR está nos obrigando a fazer isso mais cedo. Correto. Com relação aos transtornos mentais, é uma doença ocupacional, ela não é ligada a um tipo específico de atividade, né? É em qualquer área de trabalho, qualquer tipo de atividade, é isso aí que... Exatamente. Exatamente. Hoje está a tendência muito grande de fazerem algumas análises psicossociais dos candidatos a algumas vagas, né? Justamente por isso. Alguns setores propiciam mais alterações mentais do que outros. Então, nessas alturas, a gente tem que se preocupar com quem vai fazer aquele tipo de trabalho. Trabalhos de riscos, por exemplo, que a gente sabidamente vai enfrentar, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então, além daqueles exames complementares, eu tenho que fazer glicemia, eu tenho que fazer avaliação, eu tenho também que ver a parte psicológica do indivíduo. Porque, de repente, como se costuma dizer muito, eu não sei se eu dormi bem na noite anterior, né? De repente eu não estou preparado também para enfrentar aquele tipo de atividade de risco. Né? Você imagina um indivíduo que tem um problema qualquer emocional e fica, de repente, preso por uma síncope dentro de um ambiente confinado. Correto. Né? Então, uma outra coisa importante, quem é que vai fazer essa parte de resgate da pessoa? Vamos imaginar uma pessoa trabalhando uma altura, montando um painel de 5 metros de altura aí, e de repente lá em cima ela tem um mal-estar, uma tontura, uma queda, e ela está com todo o equipamento certinho e bonitinho, mas ela está lá em cima, e ela está desacordada. Isso. Quem é que vai socorrê-la? Como que vai ser feito isso? Essa pessoa que vai fazer isso tem que estar preparada. Nós temos nesse programa de prevenção, de gerenciamento, nós temos que acompanhar isso. Essa pessoa tem que estar lá para fazer esse tipo de resgate. Como ela vai fazer? Ela conhece todos os trâmites, conhece as técnicas, ela sabe como vai ser, já orientou, o pessoal da segurança ali já sabe como fazer esse socorro, quem vai acionar, nós precisamos socorrê-lo, vai chamar um pronto-socorro. Um caso, não vamos nem falar em saúde, nós vamos falar num caso de uma emergência, de um princípio de incêndio, ou um incêndio um pouco maior, que a comissão interna não consegue resolver, vazamento de produtos químicos, eu tenho técnicas para bloquear o vazamento desses produtos, então, isso tudo vai fazer com que as pessoas se unam, e é necessário isso. Ou será que alguém não acha isso necessário? Para o gerenciamento. Então, o programa veio, eu acho, para fazer muito bem para todo mundo, não é? Tudo bem. Então não adianta saber NR35 de cabo a rabo e não saber praticar a ação para ajudá-los. Correto. Né? Acho que isso é extremamente importante. E para isso é necessário, eu vou afirmar, é necessário, antes de começar os treinamentos das pessoas que vão fazer esses cursos de NR35, NR10, NR33, por favor, é preciso fazer uma avaliação da saúde delas. Não coloque essas pessoas para fazer os treinamentos antes de avaliá-los clinicamente. É muito importante isso, porque ela já pode ter um problema que num treinamento, num curso, ela já pode sofrer um acidente fatal. Então, o senhor fala assim que, por exemplo, para fazer um treinamento de trabalho em altura, tem que verificar a saúde da pessoa antes dele fazer o treinamento, não é isso? Exatamente, porque se ele vai fazer o treinamento, depois ele tem que fazer todos os exames complementares para ver se ele pode trabalhar em altura ou não, porque ele não faz isso antes, porque no treinamento ele vai ter a parte prática de fazer aquilo. E vai correr os mesmos riscos. Então, essa é a visão que o PGR está pedindo para a gente. É isso, você enxergar antes da coisa acontecer, você tem que ter conhecimento de todos os riscos. Como é que é aquela produção? Qual matéria-prima que é usada? Quando usa aquela matéria-prima, o que é que ela tem de dejeto? Não é? Correto, tá certo. Tudo isso é importante. Bom,
Eu só queria falar mais uma coisa a respeito Isso. da nossa pandemia, né? Nós estamos num momento muito importante, que é a questão da Covid-19, e como a gente tem a possibilidade de trabalho estressante, inclusive por causa da própria pandemia, nós temos que nos preocupar com o seguinte: nós temos situações que acontecem durante a pandemia. Durante a pandemia. Isso. Tá? Quais são essas situações? A possibilidade de contaminar-se, a possibilidade de estar contaminado e não saber, porque eu posso estar portando o vírus e não estar sabendo, e passar para pessoas minhas muito queridas, certo? Estão acontecendo situações duvidosas em relação à doença, se é mesmo, se não é. Nós estamos tendo problemas de ordem econômica, nós temos um problema de pessoas que têm dificuldade para conseguir dinheiro para comer o seu arroz de feijão, o seu pão de cada dia. Os trabalhos informais estão todos aí também parados. Essas pessoas estão sofrendo muito. Então, toda essa situação mexe com o comportamento humano. Concorda? Então, nós temos que enfrentar essas situações que estão acontecendo. Muito bem. O que eu preciso fazer? Eu tenho que ter alguma ação a fazer durante a pandemia. Então, durante a pandemia, tem situações que mexem com várias pessoas, em vários níveis. Tem um aspecto sócio e político, cultural tão grande que a gente já não sabe mais se, quando sai de manhã na rua, vai ter que usar máscara, ou se não pode mais sair para a rua. Se eu abro a minha janela, ou se deixo a janela fechada. Então, são coisas que a gente tem que tomar uma conduta. Então, essas ações, nós temos que pensar também quais vão ser elas durante a pandemia. Quais são as condutas médicas básicas e as condutas básicas de segurança do trabalho também. Então, algumas empresas que são de caráter essencial, de produção essencial, elas não podem parar. Então, dentro da empresa, a direção, a gerência, questão da segurança ocupacional, médico, tem que haver um entrosamento e determinar regras, diretrizes, ok? Para que sejam seguidas. E acalmar o pessoal, aquela população deve se sentir segura dentro da empresa. Saber que ela vai estar sendo monitorada, está sendo acompanhada e protegida. Então, a equipe deve procurar se informar muito bem quais são as condutas que deve tomar. Saíram várias medidas provisórias aí, né? Então, não vem ao caso ficar discutindo elas aqui agora, mas elas mostram exatamente como deve ser feito. Uma coisa extremamente importante que tem acontecido, Maior, e colegas aí, são as pessoas que têm parentes com quem convivem e elas, alguém da família está com um problema de saúde. Uma doença infecciosa, respiratória, de vias aéreas e tal. Vai no serviço de saúde, o médico lá desconfia, pode ser que seja provocada pelo coronavírus, e vai fazer um teste. Esse teste vai ficar pronto de imediato, vai demorar. A pessoa que convive com ela, que trabalha, como ela já levou um atestado, essa pessoa com suspeita da doença levou um atestado para a empresa. A empresa aceita, independente do médico do trabalho ver ou não, a empresa aceita, porque veio de um médico em fase de pandemia, ela não vai ficar discutindo isso. Tá? Mas a pessoa que é contatuante e que não está com nenhum sintoma, ela também tem direito a um atestado de afastamento pelo mesmo tempo, até ficar provado se era ou se não era a Covid. Então, várias coisas estão acontecendo. Em relação, por exemplo, a treinamentos, a cursos, felizmente nós temos muita possibilidade hoje de fazer isso online, e tem muita coisa que pode ser feita, mas tem outras que não. Então, nós vamos ter que esperar passar um pouco essa situação. Também a prevenção de acidentes está sendo prejudicada, tá? Eu não vou dizer que a saúde pode estar sendo prejudicada muito, porque nesse aspecto não poder fazer
os periódicos, por exemplo, com determinação, eles estão suspensos. A gente vai poder fazer o demissional se passou já do prazo de 180 dias do último exame. Enfim, a gente tem regras para seguir. Isso aí deve ser feito em conjunto com todos. Tá? Então, deve falar a mesma linguagem todo mundo. Direção da empresa, RH, técnico de segurança, engenheiro, médico, auxiliares, todo mundo tem que entender isso. E não esconder as informações. E a nossa obrigação é de passar esse gerenciamento que a gente tem que fazer, passar para a população laborativa. Tá? Então, dentro das empresas, todos devem receber essas orientações. Então, as nossas NRs sendo mexidas, e aqui eu estou só querendo fazer um pouquinho de apologia da NR17, porque a NR17 fica sempre esquecida, né? O pessoal, depois eu vejo, dá uma ajeitadinha, eu viro a cadeira para cá, agora não está, eu ponho o ventilador, não. Então, tem várias coisas, conforto de quem está numa linha de produção, por exemplo, produção de série, o pessoal está lá enfrentando aquela mesmice daquela produção, pessoas que trabalham em trabalhos repetitivos dentro de uma linha de produção, elas estão sujeitas a tudo. Imagina agora os problemas particulares, você não facilitando as regras ali, tentando evitar aquelas doenças que vêm por causa daquele tipo de atividade, e você não fizer nada, isso vai acontecer muito. Então, a avalanche que nós tivemos tempos atrás aí das LERs, das DORTs, né, foi por causa de quê? A gente não tinha um programa sendo levado a sério. Um gerenciamento então, aí, né? Eu estou aqui hoje, na verdade, não dando uma aula sobre cada NR, não estou dando uma aula sobre cada doença ocupacional, mas para mostrar o que é importante para nós médicos estarmos em conjunto com a equipe de segurança trabalhando e falando a mesma linguagem. Acho que eu estou sendo repetitivo. É o momento oportuno, né, para ter essa união dentro do SESMIT agora, né? Porque eu ouvi uma conversa esses dias aí de um técnico de segurança um pouco revoltado, porque PGR prevê que o médico participe dos processos de avaliação, levantamento de riscos, análise, né? Seja lá qualitativas ou quantitativas. Então, o pessoal fica meio nervosinho, porque aí o médico vem dar palpite aqui no meu trabalho, né? Mas a verdade é a seguinte, ele tem que dar palpite, sim. Ele tem que dar a opinião dele se ele estiver bem embasado. Então, ele está sabendo o que está acontecendo, ele está acompanhando, ele vê, ele conhece as normas, ele sabe, ele conhece as doenças, coisa que talvez o técnico de segurança, tem técnicos de segurança muito bons que estudam muitas doenças ocupacionais. Mas tem alguns que não têm essa felicidade. Então, o médico tem conhecimento das doenças, ele pode muito bem conversar com a equipe da segurança e chegarem num ponto melhor para fazer essa avaliação e tomar decisões e praticar isso em conjunto. O que mais me chama a atenção, que eu acho que as pessoas têm um pouco mais de medo ainda hoje, é a estrutura desse gerenciamento, né? Como que nós vamos fazer para gerenciar isso? Como que eu vou escrever? Como que eu vou pôr tabela? Onde eu vou pôr os resultados? Qual o caminho que eu vou seguir? Poxa, nós fazemos PPRA, nós fazemos PCMSO, nós temos um modelo, vamos dizer assim, de acompanhamento de ações a serem realizadas, um cronograma de ações a ser realizado e com os responsáveis por cada ação. Então, eu não vejo muita dificuldade, né? O pessoal que está fazendo essas avaliações, essas comissões, até onde eu sei, ainda estão à disposição do site. Desculpa, eu não lembro agora qual é o endereço, mas de orientar como pode ser feita essa estrutura de gerenciamento, entendeu? O modelo, como nós vamos encaminhar. Porque tudo a gente já faz, na verdade. Nós temos um PPRA que fala sobre tudo, não é? Mas, olha, eu acho que você tem pessoas aí... Então, doutor, o tempo está correndo, né? Eu tenho algumas perguntas aqui. Vai devagar, é bom. Eu resumi um apanhado aqui. Vai devagarzinho na pergunta, tá? Bem facinho, ó. A pergunta é assim, ó, como podemos fazer para termos promoção de saúde e prevenção de acidentes num ambiente complexo de empresa,
com vários setores diversos. Promoção de saúde, prevenção de acidentes, onde a empresa tem setores com atividades Complexo, diversas. de empresas de vários setores, né? Então, vamos voltar. Então, aí, mais um ponto a favor do nosso PGR, tá? Mais um ponto a favor. A nossa NR1, ela está muito bem mexida, né? E carregando tudo isso com ela, e trazendo os exemplos, e está fazendo todo mundo sair, sabe? Se movimentar, levantar da cadeira para ir atrás. Essa é a verdade. O que está acontecendo? Não dá mais para você avaliar um risco no lugar superficialmente. Essas empresas com atividade complexa, elas têm vários setores, elas têm um local de banho, de imersão, ela tem outro lugar que é secagem, tem um lugar que tem pintura, tipo pintura eletrostática, outro tem, sabe? Então, cada lugar tem sua característica. E isso todos nós já temos no nosso PTRA. Temos. Só que, o que vai acontecer? As pessoas de cada setor, elas vão ter que estar envolvidas com você que está fazendo o trabalho e entendendo o que ela está fazendo. Isso é fácil. Não adianta você ir perguntar, muitas vezes, você pergunta para um consumidor daquele produto se ele tem ideia como que é feito aqui. Né? Ele não sabe. E muitas vezes o próprio trabalhador não sabe qual é o produto que ele está usando, o que aquele produto pode provocar nele. Então, nós não estamos brincando de ficar escrevendo papelzinho. A gente vai lá verificar, conhecer risco, fazer as análises, tudo que for possível. E a análise qualitativa é ótimo, porque te chama atenção. Mas se você tiver que fazer quantitativa, faça. Faça, porque você pode estar tendo uma situação ali de um agente que está sendo liberado ali frequentemente e que pode provocar uma doença crônica que no início não se percebe. Então, essa é a intenção. Cada lugar merece a sua atenção. Mais uma pergunta, doutor. É meio longa essa. O afastamento do trabalho provoca vários impactos no ambiente de trabalho e sempre traz aborrecimento bilateralmente, né? Como intervir para minimizar esse efeito perante a Previdência Social quando a perícia irá ocorrer muito depois da alta do médico assistente? Acompanhou? Tá, eu acho que sim. Pessoa afastada do trabalho, está afastada do trabalho e tem recebeu alta, por exemplo, recebeu alta do seu médico, mas ela ainda não tem a perícia realizada no INSS para conseguir a sua alta, por qualquer motivo administrativo da própria Previdência. Houve uma época que teve greve na Previdência, né? E muitas perícias ficaram perdidas. Acho que a ideia é essa. Eu tenho alta do meu médico, já sarei, mas não posso voltar ao trabalho porque o INSS não me liberou. Não é? Então, sugestão, a conduta que eu sempre tomei. Eu, como médico de trabalho, estou avaliando a pessoa, ela está realmente curada do seu problema, seja ele qual for, acidente ou não de trabalho, tanto faz. A pessoa está bem, está curada, geralmente me trazem um atestado, uma declaração do seu médico assistente, informando que ele está em condições de voltar ao trabalho normalmente, sem nenhuma restrição. Eu entendo que isso é possível, porque eu conheço a atividade dele, eu sei quais são os movimentos, o trabalho dele, as etapas, todo o ciclo de trabalho dele, e eu acredito que ele pode voltar ao trabalho. Então, eu não preciso esperar a Previdência dar alta para ele. Ele vai voltar ao trabalho com a minha anuência, ele volta ao trabalho, e depois, quando chegar no dia da perícia, ele vai lá, sim, se apresenta na perícia. Só que ele leva da empresa um documento, leva junto o atestado de liberação, o atestado de saúde ocupacional liberando para voltar ao trabalho, com retorno ao trabalho, e que ele voltou ao trabalho até, vamos supor, a licença dele vai até o dia 30. Ele voltou a trabalhar no dia 20. Tá? Quando foi no dia 30, ele foi lá fazer perícia e levou, olha, eu já voltei a trabalhar no dia 21. Sem problema nenhum.
a Previdência vai pagar o benefício, ele vai conceder o benefício até o dia que terminou o afastamento dele real. Está esclarecido. O impacto, acho que o impacto é assim, o trabalhador quer voltar, a empresa quer que ele volte, a INSS não liberou, então isso aí, eu acho que essa é uma maneira boa de ser resolvido. Esclareceu bem, resumiu. Tem mais uma aqui, doutor. Há sempre uma tendência a burlar leis, né? Há sempre uma tendência a burlar leis com a intenção de agilizar a produção, né? Como podemos qualificar melhor a atuação desse pessoal? Poxa vida, né? Eu acho tão importante o entendimento do processo. Por que é que nós temos que burlar? Por que ela existe? Acabamos de falar que essas normas são muito bem estudadas, tem um fundamento científico muito grande, tem opiniões importantes ali dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Tentar fazer todos os dias informação para as pessoas e desde o início. Desde quando você faz a integração na empresa, na admissão da pessoa, ela deve receber orientação sobre saúde, segurança no trabalho, e isso deve ser contínuo. Um exemplo aqui, você se lembra, um tempo atrás aí, como que foi feita a orientação para as crianças em termos de ecologia. Como se tentou mostrar para todo mundo como era importante cuidar do meio ambiente. E as crianças cresceram, e a grande maioria delas, sabendo preservar o meio ambiente. Você vai em muitos lugares por aí, em muitas escolas, por exemplo, que as crianças agem protegendo o meio ambiente. Tá? E agora está saindo um projeto, há muito tempo, há muitos anos, nos anos 80, 90, foi assinado um acordo nos ministérios aí, para se ensinar saúde e segurança do trabalho nas escolas. Tá? Agora, recentemente, foi decretado o dia 10 de outubro, tá? Como o dia de ação nas escolas. Isso, correto. Então, dia 10 de outubro é o dia reservado para ensinar saúde e segurança do trabalho nas escolas. Ok? Então, isso é um convênio que vai haver. Inclusive, algumas empresas, se tiverem interesse, elas podem já adotar alguma escola para fazer esse tipo de trabalho. Correto. Tem muitas ações pelo Brasil afora, já tem algumas ações aí com relação a isso. Em cada uma dessas pessoas aí que rejeitam os NRs, começar a mostrar a importância disso. Né? Correto. Mais uma aqui, doutor. Para uma melhor atuação do pessoal técnico na área da segurança e saúde do trabalho, qual o ponto principal a ser observado na nova NR1? Voltou lá pelo... A NR1, coitada, ela está sendo sacrificada, massacrada, na verdade, né? Ela já começa... mas ela está carregando tudo, né, Maior? Então, eu acho que dentro da NR1, vamos lá, o item 1.4, item 1.4 é muito importante, tá? Aí o 1.41, 1.42, e aí vai em diante. O que é a norma NR1? A NR1 é tudo, né? Tudo que se fala em obrigações, os direitos que nós temos, os deveres que nós temos para com o evento trabalho, né? Com a situação. Vai dar um norte aí para o trabalho. Correto. A gente não tem... como é que fala? Não tem um ponto principal. Se você for olhar, ela todinha é importante, né? Tanto é que ela carrega tudo, até com ela está carregando com o PGR a 17. Verdade. Mais uma, doutor. Sobre a nova coalizão das diretrizes das NRs, como os profissionais vão poder elaborar os programas de gerenciamento, tendo como base nos seus conhecimentos atuais? Então, mas está falando em coesão, né? Coalizão das NRs. E coalizão das diretrizes das NRs. Então, como que a gente vê isso? É o que a gente estava falando, né?
elas estão sendo retificadas, vamos dizer assim, vão sendo mexidas e agrupadas, por exemplo, vai acabar PPRA. Será que vai acabar mesmo? Todo mundo fica perguntando, né? Mas, doutor, o senhor acha que vai realmente acabar? Eu não sei, não. Então, essas dúvidas sempre vão existir, né? Mas o que está acontecendo? Eles estão tentando juntar tudo para mostrar que isso tudo tem que ser feito em conjunto. Tá? Você não pode fazer isso truncadamente. Eu sei quais são as minhas obrigações, eu sei até onde eu posso ir, eu sei que eu tenho o direito de fazer, então por que é que eu não vou fazer? E aí, o fato de estar atualizando essas NRs, eu acho muito benéfico. Vai facilitar, eu acredito que vai minimizar um pouco a nossa procura, entendeu? Correto. Bom, doutor, nós temos mais 5 minutinhos e tem mais 2 perguntas, acho que dá para a gente fechar com as 2 perguntas, né? Aproveita que eu respondo rapidinho. Isso. Como, para que a gente faça o fechamento do nosso bate-papo, como vai funcionar o que teremos de fazer para montar... Como que é? Como vai funcionar o que teremos de fazer para montar um plano emergencial que contemple o PGRE e o GRO? Ficou claro? Plano emergencial. Isso. O que teremos de fazer para montar, né? Eu acredito que assim, em primeiro lugar, você vai ter que saber aonde você está trabalhando, o que é que você tem em mãos. Qual que é o tipo de atividade, qual é o tipo de processo, conhecer. Voltamos lá atrás, né, que é reconhecimento de riscos e tudo mais. Em primeiro lugar, é isso aí. Em seguida, você vai ter que ter pessoas preparadas para dar orientação de como fazer esse chamamento, vamos dizer assim. De qualquer maneira, nós precisamos ver o que é possível acontecer dentro da nossa empresa e eu tenho que estar atento. Se o indivíduo cair da escada e quebrar pedra, o que eu vou fazer? Então, eu não sei se as empresas que têm uma brigada de emergência, elas devem receber essa orientação, esse preparo. As que não têm, que façam isso com algumas pessoas, 1, 2 ou 3 pessoas, que possam estar dando orientação. Porque, como eu falei há pouco aí, as pessoas podem precisar de um bombeiro, as pessoas podem precisar de uma ambulância, as pessoas podem precisar de uma equipe para ajudá-los. Né? Então, eu acho que vai ter que juntar um grupo, passar todas as informações da orientação de saúde ocupacional dentro daquela empresa e os riscos prováveis lá dentro. A última pergunta, para a gente fechar. Tem alguma pergunta de alguém? Quais são elas? Ele está perguntando como os médicos de trabalho vão lidar com isso. Tem uma pergunta aqui fora dessa aqui. Como que os médicos do trabalho vão lidar com isso? Como assim? A pergunta, como que os médicos do trabalho vão se lidar com a situação da pandemia? Mas em termos de... Deve ser com relação... Eu tenho uma preocupação. Acho que foi aquela apresentação que o senhor estava falando e saiu a pergunta, acho que o senhor explicou essa aí, né? Tem mais uma outra? Não, o que eu só me preocupo agora com a pandemia é o pós-pandemia, tá? Então, todas as condutas, as medidas provisórias que foram feitas, estão orientando, tudo muito bonitinho, sobre como agir agora e as ações. E depois da pandemia? Nós não sabemos se vai ser em junho, julho, se vai ser em agosto, quando será? E até lá, como vai estar a população? Como é que vai estar o trabalhador? Como é que então, vão estar as empresas? A ação do médico de trabalho é pós-pandemia, né? Exatamente. Agora, o que acontece? Nós temos que nos preocupar como é que vai estar essa população e qual a suscetibilidade deles. Existem pessoas que vão estar mais ou menos preparadas para enfrentar, porque não vai acabar de uma vez. Ainda depois vamos dizer, acabou a pandemia, vão aparecer alguns casos esporádicos, tá? Correto. De Covid. Agora, só a última pergunta. Aqui, a última pergunta. A aposentadoria por tempo de serviço e especial baseado na presença do agente agressor é dependente de EPI que neutraliza a ação do agente? Repete, por favor. A aposentadoria por tempo de serviço e especial baseada na presença do agente agressor
é dependente de EPI que neutraliza a ação do agente? Não, não. Não é. Você faz LTIP, você faz LTCAT, né? Você divide as coisas, né? Não é, você simplesmente reconhece que há o agente. Reconheceu que há o agente, acabou. É aposentadoria especial. Doutor, não sei então se nós vamos eu acho que o tempo já está findando, né? E nós vamos parar por aqui. O senhor teria mais alguma consideração para finalizar o nosso bate-papo? Eu sei que tem mais 10 pessoal minutos, quer participar e perguntar, mas eu gostaria que o senhor fizesse só um fechamento rápido aí, para que a gente possa encerrar o papo. Eu gostaria só de, na verdade, a gente não tem mais muito tempo, eu só queria deixar, na verdade, uma recomendação. Tá? Essas normas regulamentadoras, elas não são feitas por quem não entende o assunto, elas podem ter erros, podem ter falhas que no futuro, de acordo com mudança de tecnologia, pode acontecer mudanças, mas vamos respeitá-las. Eu acho muito importante. Toda mudança deve trazer um benefício, deve trazer um progresso. Tá? Após pandemias, após guerras, sempre vem um progresso atrás disso. E nós temos que estar preparados e confiantes nisso. Hoje em dia tem uma preocupação maior ainda, que vai mexer muito com a saúde mental dos trabalhadores, é a indústria 4.0. Então, a visão da indústria 4.0, com toda a automação que vem por aí, está deixando muita gente com cabelo branco. E não é pela idade, tá? É de preocupação. Porque eles sempre estão achando que não vai sobrar emprego. Né? Viu, doutor? Só isso aí. Eu queria agradecer muito outra vez. Só agradecer muito você, Norminha, todo mundo. Desculpa se eu não atingir as objetividades de vocês, mas eu estou aqui à disposição. Correto. Só um jabazinho aí, tem um tempo, para o pessoal visitar a tua empresa na internet, Meta Medicina, qual é o site da Meta? É assessoria em Segurança e Medicina do Trabalho. Sim. Meta Assessoria de Segurança e Medicina do Trabalho.com.br, né? Fica em Araçatuba, próximo aí a Santa Casa. Doutor, então muito obrigado pela gentileza de nos atender, com toda certeza deu um bom esclarecimento para as pessoas que procuraram participar, e esta nossa live, ela vai ser gravada e depois eu vou disponibilizar também no YouTube, né? Da Norminha. Isso, então o pessoal pode, depois eu passo o endereço para o pessoal, o link, e na próxima Norminha tem o link lá para o pessoal bater um papo, e se tiver alguma outra dúvida, que nos encaminhe no e-mail contato@norminha.net.br, que eu passo para o Dr. Magno, o Dr. Magno responde e a gente encaminha para os interessados. Estamos em casa. Estamos em casa. Doutor, muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Fiquem todos na paz de Deus. Amém.